Olá! Nosso propósito é continuar conversando aqui com você e o assunto de hoje diz respeito à salvação pela graça através da ação santificadora do Espírito de Deus. Se você que nos assiste ainda não é inscrito, junte-se a nós, ative as notificações lá no sininho, deixa seu like ou o seu dislike a respeito dos vídeos que você tem acompanhado, que você tem assistido aqui no canal. A razão de falarmos sobre a salvação pela graça é que o ser humano não tem condições de crer em Cristo por sua própria razão ou força. Por natureza, nenhum de nós temos condições de produzir fé em Deus por esforço pessoal, pois a fé é gerada em nosso coração da parte de Deus. Paulo afirma aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, que a fé é algo que vem. E quando ele afirma que a fé é algo que vem, ele está querendo dizer que ela está fora de nós. A fé, de nenhum modo, é produzida por meio dos nossos esforços. Essa mesma fé é o eco no coração do ser humano em resposta à voz de Deus por meio do Evangelho. A total incapacidade do ser humano voltar-se para Cristo de modo natural torna-se evidente quando percebemos, à luz de Efésios 2:1, que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E no versículo 5 afirma novamente que estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos concedeu vida juntamente com Cristo. Todo ser humano é fisicamente um ser vivo, porém, para Deus, esse mesmo ser humano nasce caído e escravo de toda sorte de pecado e males desde o seu nascimento, sem condição nenhuma de sua própria natureza desenvolver um verdadeiro temor e respeito ao nome e pessoa de Deus, a menos que lhe seja apresentado. Jó afirma em seu livro, no capítulo de número 15, no versículo de número 14, as seguintes palavras: quem é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Todo ser humano nasce com seu coração automaticamente apegado a maus desígnios, a maus desejos, a maus hábitos. Provérbios, no capítulo de número 22, no versículo de número 15, afirma que a tolice está ligada ao coração da criança. Já na criança, nenhum ser humano nasce com o seu coração semelhante a uma bateria carregada, necessitando apenas de um toque para produzir a fagulha da fé. Isso significa que o coração do ser humano natural não tem força ou energia dormente em si que possa ser acordada. Ao contrário, todo o coração precisa de uma nova vida ser gerada nele. Todo ser humano nasce com seu coração automaticamente apegado a maus desígnios, a maus desejos, a maus hábitos. Provérbios, no capítulo de número 22, no versículo de número 15, afirma que a tolice está ligada ao coração da criança. Já na criança, nenhum ser humano nasce com o seu coração semelhante a uma bateria carregada, necessitando apenas de um toque para produzir a fagulha da fé. Isso significa que o coração do ser humano natural não tem força ou energia dormente em si que possa ser acordada. Ao contrário, todo o coração precisa de uma nova vida ser gerada nele. Isso acontece quando somos convencidos da necessidade de sermos regenerados ao compreender que quando Jesus disse em João 3,6 que o que é nascido da carne é carne e só tem vida e paz no Senhor aquele que é nascido do Espírito, ele estava falando sério. Assim como um corpo morto não pode vivificar a si mesmo, do mesmo modo, os espiritualmente mortos não podem ressuscitar a si mesmos para uma vida espiritual. O ser humano natural
necessitado da vida de Deus, não tem por si só, sem a ajuda do próprio Deus, condições de levantar a si mesmo espiritualmente da condição em que se encontra. Jesus afirma em João 6, no versículo 44, que ninguém pode vir a ele se o Pai que o enviou não o trouxer. Isso não significa que o ser humano é um robô e por isso não pode querer algo. Ao contrário, todos temos vontades, mas essa vontade nunca age por iniciativa própria, pois todo ato aparentemente voluntário e inteligente é estimulado por alguma condição ou motivo. Essa é a razão de não existir condições na mente e no coração do ser humano natural que possa inclinar sua vontade a Deus, a menos que Deus o incline para tal desejo. O ser humano não é meramente um aleijado espiritual que, embora lhe falte forças, tem algum anseio e desejo de crer em Cristo, senão que, por natureza, é inimigo de Deus e de suas incríveis obras boas, negando vivê-la e praticá-la naturalmente. A mudança de vida acontece da seguinte maneira: assim como por vezes convencemos ou somos convencidos por pessoas através de argumentações, desse mesmo modo, Deus, pela sua palavra e pelo poder que ela exerce, convence as pessoas resistentes ao Evangelho de modo tal que voluntariamente e alegremente passa a confiar em sua graça e misericórdia. As Escrituras Sagradas atribuem a mudança de vida espiritual de uma pessoa à operação divina e ao Espírito Santo, negando toda a participação humana nesse processo. Pois ninguém de nós temos por natureza aptidão, habilidade, capacidade e faculdade de pensar, entender, poder, começar, querer, empreender, fazer e operar algo de bom e justo, ou cooperar em algo de bom e justo. Por natureza, só pensamos em nós mesmos, e isso se chama individualismo, algo que não procede do Pai das Luzes. Mas então, como o ser humano alcança a salvação de Deus? A essa pergunta, traremos a resposta na próxima semana, se Deus assim permitir.